Olá, tudo bem com você? Se você quer aprender algumas estratégias para saber ouvir, saber falar, que é a comunicação assertiva e gerenciar os seus conflitos, fica aqui comigo. Eu sou a professora Julaine, sou coach terapeuta educacional e hoje nós vamos trabalhar aqui algumas estratégias da comunicação assertiva. A gente sabe que a comunicação, ela é uma habilidade, né, que é treinável, que é desenvolvida e que em cada sociedade, né, existem alguns comportamentos diferentes em relação à comunicação. Mas nós sabemos que a comunicação assertiva, ela vai ser capaz de gerenciar os conflitos, ela vai ser capaz de promover, né, a assertividade, o entendimento do que o outro quer dizer, né, o locutor e o interlocutor vão conseguir atingir aquilo que eles desejam. Só que para isso a gente precisa ter algumas estratégias. Então vamos falar aqui das estratégias para ouvir e das estratégias para falar. Será que você é um bom ouvinte? Como será que você está ouvindo as pessoas que estão aí do seu lado? Hein? Que nota você daria? Que tipo de ouvinte eu sou? De 0 a 10. Coloca aí no vídeo. Tá? E depois das estratégias você diz se você está aplicando e aí volta a verificar a sua nota. Bom? Então quando a gente vai ouvir as pessoas, nós temos que demonstrar interesse por essas pessoas, tá? Então nós temos que olhar, né, na direção dos olhos, tá? É muito importante. Nós temos que fazer alguns movimentos de espelhamento, que é uma técnica de programação neurolinguística que pode ser executado. A pessoa faz assim, às vezes você faz, a pessoa cruza a perna, você cruza, mas não todos os movimentos, mas para que né, o nosso inconsciente capte, né, e abra a área da empatia, quer dizer, você está sendo empático, a pessoa entende que pelo comportamento que ela expressa e você expressa que vocês estão em ressonância. Isso acontece por aí. Verifica quando as pessoas estão próximas que elas vão fazendo os mesmos movimentos. Essas pessoas têm maior capacidade de entrar em ressonância por conta dos neurônios espelhos. E essa ressonância permite ativar a área da empatia no nosso cérebro. Olha que fantástica, né? Essa informação, tá? Então você vai olhar nos olhos, depois você vai trazer essa questão dos neurônios espelhos, né? Do comportamento aí do corpo. E você vai também não interromper a pessoa. Então, às vezes a pessoa que te procura, quer conversar, quer explicar alguma coisa, ou é no seu trabalho, ou é porque ela confia em você, ela vai trazer alguma coisa. Então, a dica é, ouça sem interromper. E não fique matutando coisas para responder, sabe? Ouça a pessoa realmente, preste atenção, tá? E durante esse ouvir, a pessoa ela vai processar, porque tem alguém prestando atenção nela. Se for algo ali, né, que ela veio te contar porque ela confia, porque ela está passando por um desafio, ela vai se sentir acolhida e muitas vezes nesse falar, ela vai conseguir processar as informações que ela precisa, tá? Durante esse acolhimento. Então, não interromper, não colocar palpites, a não ser que a pessoa, por exemplo, a pessoa está tentando cometer suicídio, então eu tenho que fazer uma interferência, eu tenho que dar uma opinião, tenho que interferir. Claro que depois que ela terminar de falar. Então, quando a pessoa corre algum risco, sim, a gente precisa pensar em fazer as interferências. Talvez não nós, no momento, procurar uma ajuda, se você tiver capacidade de fazer, tá? Mas na grande maioria das vezes, nós precisamos ouvir. Por exemplo, quando é no trabalho, a pessoa traz uma informação para você. Se for um desafio, a pessoa terminou de falar, e aí, olha, eu acho que nós já passamos por isso outras vezes. Pode ser com o seu pai, com o seu irmão, no trabalho. Você já pensou em alguma solução para resolver essa situação? Quantas soluções você já pensou? Vamos anotar agora algumas soluções, se a pessoa não tiver, vamos pensar juntos? Pensa aí, né? Então, ali são estratégias depois que a pessoa termina. Ou se você tiver, fala, olha, nós já resolvemos essa situação, assim, 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 quando aconteceu isso. Será que cabe alguma dessas soluções nesse momento? Né? Então, às vezes a pessoa não está enxergando, ela precisa desse movimento. Então, saber ouvir é fazer isso, tá? E quando a pessoa tem relacionamento com você e quer realmente conversar, desabafar, e traz algumas situações de problemas,
tá? Que não levam a grandes riscos, você pode no final da conversa, depois de olhar nos olhos, sentar com ela ou ficar em pé se ela estiver de pé, né? Prestar atenção no que ela fala, né? Ou com a cabeça, né? Ou não interromper, mas interagir ali visualmente para que ela entenda que você está em ressonância com ela, que você entrou na conversa dela realmente, que você a valoriza, que você a ouve, que você a acolhe. Tá? Depois você pode perguntar: se esse desafio já tivesse resolvido, onde é que você estaria agora? O que você estaria fazendo? Como você estaria se sentindo? Poxa vida, a pessoa vai se deslocar do problema, isso é um exercício de PNL também, tá? De neurociência. A pessoa se desloca do problema e ela cria novas realidades, novas situações. E dentro disso, ela consegue, às vezes, encontrar alguma solução. Ou você pode dizer, por exemplo, você consegue resolver esse problema agora? Esse problema realmente é seu? É você que tem que resolver? Ou ele é do seu pai, ou ele é do seu chefe? De quem que é esse problema? Realmente é seu? É seu? Ótimo. Você consegue resolver agora? Não. Então, vamos se deslocar dele, porque segundo Albert Einstein, ninguém resolve o problema na mesma energia que criou. Então, a gente tem que estar em outros pensamentos, em outros sentimentos, fazendo outras coisas, se deslocar dessa realidade para tentar olhar para ela com outros óculos, né? O óculos rosa, o óculos verde, o óculos preto, tirar os óculos, né? Trocando aí as cores, tá bom? Então, essas daqui são dicas para você ouvir. Se você tiver pressa, a pessoa te procurar e você falar, ai, tá bom, vai ouvindo a pessoa, vai andando, balança as pernas. Não, diga, olha, eu não tenho tempo de ouvir você agora, mas na segunda-feira, tá hora eu tenho tempo. Pode ser? Que horário você pode? Então, é importante que a gente esteja com as pessoas. Que você esteja com o seu filho, que você esteja com o seu aluno, que você esteja com o seu funcionário, que você esteja com o seu parceiro ou parceira. Combinado? E olha os gestos, quando você presta atenção nos seus gestos, tá? Nunca faça assim, porque a pessoa vai achar que você não quer ouvir. Nunca balance as pernas e franze a testa. Presta atenção como você está se comunicando, né? Então, tenta expressar aquilo que está de acordo, tá? E quando você for ser ouvido por outra pessoa, também preste atenção nesses detalhes que eu coloquei aqui agora. Então, isso vai fazer parte aí de você ouvir e ser ouvido, tá? E sempre procurar o melhor momento para falar. Agora vamos falar do falar, né? Vamos falar do falar. Como é que, eu falei do escutar, agora vamos falar do falar. Como é que a gente se posiciona para falar? Né? Olha, tom de voz, linguagem, né? Não verbal, porque verbal... Então, olha, eu queria falar com você. Não. Olha, eu queria falar com você. Não. Olha, eu gostaria de conversar com você em algum momento sobre isso, isso, isso. Quando que a gente pode marcar? Né? Então, o tom de voz, ele é tudo. Porque se ele é muito baixo, ele traz ali, né, uma falta de energia, de tudo. Não vai existir comunicação, a pessoa não vai ouvir, nem você, nem a outra. Se ele é muito alto, ele vai gerar aspereza, agressividade, então também não é bom. Então, tem que pensar no tom de voz, nas suas expressões faciais quando você for comunicar a pessoa e no local e hora que você quer falar. Por exemplo, se você é filho, quer falar com seu pai e sua mãe, é uma interferência? Você vai fazer quando a casa tá cheia? Você vai fazer no meio de gente? Não, se você quer corrigir alguém, seu filho, seu aluno ou no lugar de trabalho, você vai fazer no lugar que tá todo mundo? Não. Então, escolher a melhor hora para falar. Elogiar em público, em alto e bom som, quando for para corrigir, ou fazer algum pedido, que é uma necessidade sua, que a pessoa não está conseguindo suprir, que seja na melhor hora, que não seja na hora que todo mundo está brigando, você fala, olha, você não faz isso para mim, eu queria que você fizesse isso, mãe, ou meu parceiro, você não faz isso. Então, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Então, você tem que procurar a melhor hora, aquela hora que tá mais calmo, que você vai ter espaço, não vai ter interferência, que tem um clima mais agradável. E você não colocar as suas necessidades com críticas ou julgamentos ou cobranças. Você dizer que realmente é uma necessidade. Fala, olha, aconteceu isso, eu gostaria de ser tratado assim, eu não gostaria que gritasse comigo, porque eu me senti triste naquele dia. Por exemplo, um pai falando para um filho. Ou o professor falando para o aluno, olha,
aquele seu comportamento, ele prejudicou isso e isso. Como que a gente poderia treinar novos comportamentos para ter novos resultados? Você já pensou sobre isso, em ter novos resultados em relação a esses comportamentos? Então, sempre saber a hora de colocar, procurar a hora. Você sabe a melhor hora, então não é a hora que tem conflito, nem que tem, né, descida e subida aí de estados emocionais, tá bom? Então, eu acho que eu coloquei aqui, né, essa questão de quanto impacta o tom de voz, a linguagem do corpo. Realmente pergunte-se ao final das suas comunicações: a minha linguagem corporal foi assertiva? O meu tom de voz foi adequado? Eu falei no melhor momento? E não esqueça, quem tem sempre necessidade de falar o tempo todo, interferir, levantar a mão, falar, então tem alguma coisa equivocada aí também, tá? Nós precisamos expor as nossas opiniões, expor o nosso conhecimento, mas nós precisamos também colocar isso de forma mais assertiva, senão a gente vai banalizando a nossa fala. Quando a gente quiser falar uma coisa importante, as pessoas não vão ouvir tanto, tá bom? Fico aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado, que você use essas habilidades, que você treine aí alguma habilidade dessa em você e nos encontramos aí no próximo vídeo. Hoje falamos da comunicação. Tchau, tchau, te espero no próximo vídeo.